Existe uma pergunta que os estatísticos não conseguem responder. Não porque a matemática seja insuficiente, mas porque a situação em si desafia qualquer cálculo. Qual é a probabilidade de um único homem estar presente nas duas únicas explosões nucleares em ataques militares na história da humanidade? Nas duas, com 3 dias de intervalo, em cidades diferentes, e sobreviver nas duas oportunidades. A resposta que os matemáticos dariam seria um número tão pequeno, com tantos zeros depois da vírgula, que nem caberia nesta tela. Mas a resposta que a história dá é diferente. A resposta da história tem nome. Tsutomu Yamaguchi, um engenheiro naval japonês. Um homem comum, que viu o brilho de 2.000 sóis 2 vezes em sua vida, e viveu para contar. Essa é uma das histórias mais impossíveis que já aconteceram. Para entender o que aconteceu com Tsutomu Yamaguchi, é preciso entender o mundo em que ele vivia. 6 anos de guerra na fronte ocidental, mais os 2 anos de guerra com a China antes disso, haviam destruído a economia daquele país, a infraestrutura e a esperança de milhões de pessoas. As cidades queimavam sob bombardeios constantes. A fome era companheira diária, e o governo japonês se recusava a capitular, mesmo com as forças aliadas avançando em todas as frentes. Era nesse cenário que Tsutomu trabalhava. Nascido em 1916 em Nagasaki, ele havia crescido num Japão que já conhecia bem a guerra. Desde jovem, com apenas 14 anos, havia conseguido um emprego na Mitsubishi, a empresa que fabricava navios, aviões e armamentos para o esforço de guerra japonês. Yamaguchi se especializou no design de petroleiros. Era um homem metódico, disciplinado, focado no trabalho com um grau de dedicação que os seus colegas admiravam. E em maio de 1945, esse mesmo senso de dever o levou a aceitar uma missão que mudaria sua vida para sempre. Ele foi enviado a Hiroshima, um projeto de 3 meses no estaleiro da Mitsubishi naquela cidade. Longe da esposa, longe do filho pequeno, mas era o trabalho. E Yamaguchi sempre fez o que o trabalho exigia. A missão em Hiroshima havia sido concluída com sucesso. Era o último dia, 6 de agosto de 1945. A manhã estava clara, o céu muito azul, o tipo de manhã que convida a pensar que tudo vai correr bem. Yamaguchi caminhava em direção ao estaleiro para entregar os documentos finais do projeto. Depois pegaria o trem, voltaria para casa, voltaria para a esposa e o filho. Era um plano simples, mas um detalhe pequeno o desviou do caminho. Ele havia esquecido o ranko, um selo de identificação que todo trabalhador japonês carregava. Voltou ao escritório buscá-lo, e foi durante esse desvio mínimo, esses poucos minutos a mais, que o destino se posicionou. Às 8h15 daquela manhã, Yamaguchi estava caminhando entre o estaleiro e a estação de trem, quando ouviu um som, um rugido distante de motores. Ergueu os olhos e viu um avião solitário cruzando o céu azul. Em tempos de guerra, isso não era incomum, mas algo naquele avião era diferente. Do seu interior caiu um objeto pequeno. 2 paraquedas se abriram. Yamaguchi parou, ficou olhando. Foram 40 segundos. 40 segundos entre o que ele viu e o que aconteceu. E então o mundo explodiu. Um clarão branco, mais intenso que qualquer coisa que ele havia visto. Mais intenso que o sol. Uma luz que não era apenas luz, era dor imediata, calor absoluto e depois o impacto. A onda de choque arremessou pelo ar como se fosse um objeto sem peso. Quando Yamaguchi recobrou a consciência, estava no chão, seus tímpanos tinham estourado, a visão estava turva, parte do seu rosto e seus braços queimavam, e Hiroshima havia desaparecido.
Onde antes havia uma cidade, agora existia um deserto de fogo e cinzas. A bomba Little Boy havia detonado a aproximadamente 3 quilômetros de onde ele estava, distante o suficiente para não morrer no instante, próximo o suficiente para carregar as consequências pelo resto da vida. Ao seu redor, sobreviventes vagavam em silêncio, com a pele pendendo dos braços, com o olhar vazio de quem viu o fim do mundo e não consegue processar que ainda está vivo. Yamaguchi se arrastou, encontrou um abrigo improvisado, recebeu curativos rudimentares e, ao amanhecer do dia seguinte, fez a única coisa que seu corpo e sua mente ainda conseguiam querer: procurou o trem. O caminho até a estação de trem foi o mais longo de sua vida. Hiroshima estava destruída. As pontes haviam desabado. Para atravessar o rio, Yamaguchi teve que nadar, e o rio estava repleto de corpos. Corpos queimados, corpos endurecidos pelo calor da explosão. Em alguns pontos, fundidos uns aos outros. Foi assim que ele atravessou, nadando entre os mortos. Na estação, conseguiu embarcar num trem danificado. Janelas quebradas, assentos manchados, silêncio quase absoluto. Não havia palavras para o que todos tinham visto. Quando finalmente chegou em Nagasaki, no dia 8 de agosto, sua esposa e filhos estavam vivos. Ao ver a família, Yamaguchi desabou. Era como se o corpo só então tivesse permissão de sentir o que havia passado. O médico que o atendeu era um amigo da escola. Chegou tão desfigurado que o amigo não o reconheceu de imediato. As queimaduras foram tratadas, curativos foram aplicados. O médico recomendou repouso absoluto, mas Yamaguchi era um homem de rotina, de disciplina, de dever, e na manhã seguinte, 9 de agosto de 1945, ele foi trabalhar. Yamaguchi chegou à fábrica da Mitsubishi em Nagasaki, coberto de bandagens. Seus colegas o olhavam com uma mistura de alívio e horror. O chefe o convocou para uma reunião. Queria um relatório sobre o que havia acontecido em Hiroshima. E Yamaguchi contou, descreveu o clarão, a onda de choque, a nuvem em forma de cogumelo crescendo no céu, a cidade que havia desaparecido em segundos. O chefe ouviu tudo e sacudiu a cabeça. Era impossível, disse. Uma única bomba não poderia destruir uma cidade inteira. Yamaguchi deveria estar confuso. Talvez os ferimentos tivessem afetado a memória. E foi exatamente nesse ponto, enquanto Yamaguchi tentava convencer o chefe de o que havia visto era real, que a janela do escritório se iluminou. O mesmo clarão, a mesma luz impossível, a mesma intensidade que ele havia descrito segundos antes. Por uma fração de segundo, Yamaguchi pensou que estava enlouquecendo, que a memória havia se materializado diante dele, mas não era memória, era a bomba Fat Man, detonando sobre Nagasaki às 11h02, no dia 9 de agosto de 1945. Pela segunda vez em 3 dias, a onda de choque o arremessou ao chão. Pela segunda vez, as bandagens foram arrancadas dos curativos. Pela segunda vez, o silêncio estranho que se segue a uma explosão nuclear tomou conta do ar. E Yamaguchi, de alguma forma impossível, estava vivo de novo. Ele saiu dos escombros, correu para casa. A esposa e o filho haviam sobrevivido por um acidente de timing. No momento da explosão, ela havia saído com o bebê para buscar medicamentos numa farmácia dentro de um túnel. O túnel absorveu a onda de choque. A família inteira estava viva. Em 75 horas, Tsutomu Yamaguchi havia sobrevivido às 2 únicas explosões nucleares em cidades da história. Estava a 3 quilômetros do epicentro nas 2 vezes e ainda assim estava vivo. Se você chegou até aqui, já sabe que esse canal existe para contar histórias que precisam ser contadas. Histórias reais, fatos
que ecoam. Se essa história chegou até você de alguma forma, seja por indicação, por acaso ou por um algoritmo que às vezes acerta, considere se inscrever no canal. Cada inscrição é um sinal de que vale a pena continuar. E curta o vídeo, ative o sino, porque as próximas histórias são tão impossíveis quanto esta. Agora, voltemos a Yamaguchi, porque a história dele não termina com a segunda bomba. Na verdade, em muitos sentidos, é aí que ela começa. A guerra terminou poucos dias depois. No dia 15 de agosto de 1945, o Japão anunciou a rendição. O silêncio dos bombardeios chegou, mas para Yamaguchi, outro tipo de silêncio havia começado. Ele passou as semanas seguintes num abrigo antiaéreo com a família. O cabelo começou a cair, a febre não passava, enjoos constantes. As feridas nos braços gangrenaram. Era a síndrome da radiação se manifestando no corpo de um homem que havia absorvido 2 doses do que a ciência ainda tentava compreender. Ele sobreviveu a isso também. E então veio o silêncio de décadas. Yamaguchi não falava sobre as bombas, não contava para estranhos, não concedeu entrevistas. Voltou a trabalhar, primeiro como intérprete para as forças de ocupação americanas, depois como professor de inglês, e por fim voltando a Mitsubishi. A vida seguiu, mais 2 filhos nasceram, os anos passaram e o silêncio continuou, porque falar era reviver, e reviver aquele clarão, aquela luz que não era apenas luz, aquele rio cheio de corpos, aquele escritório em Nagasaki iluminado de novo. Havia também outro peso. Os sobreviventes das bombas no Japão carregavam um estigma social pesado. Eram tratados como se a radiação pudesse ser contagiosa. Perdiam empregos, eram rejeitados em casamentos. Eram vistos com uma mistura de pena e medo, que tornava a reintegração à sociedade uma tarefa árdua. Yamaguchi sentia também que os psicólogos chamariam décadas depois de culpa do sobrevivente, porque ele havia sobrevivido quando tantos não sobreviveram, porque ele havia estado a 3 quilômetros do epicentro de 2 bombas e ainda estava vivo. Não havia lógica, e a ausência de lógica pesava tanto quanto a memória. A poesia foi a resposta que ele encontrou. Antes de 1945, Yamaguchi já escrevia tanka, uma forma tradicional de poesia japonesa de texto curto. Depois das bombas, a poesia se tornou outra coisa. Não era mais hobby. Era a única forma que ele havia encontrado de organizar o que não podia ser dito em voz alta. De costurar as memórias quebradas, sem precisar olhar diretamente para elas. Ele escrevia, e o silêncio continuou, por quase 50 anos. Em 1981, Yamaguchi ouviu o Papa João Paulo II discursando sobre Hiroshima. O Papa disse que a tragédia daquela cidade deveria ser um símbolo permanente de paz para a humanidade, que nunca poderia ser esquecida, que o mundo tinha a obrigação de lembrar. Algo se moveu dentro de Yamaguchi naquele dia. Uma faísca acendeu, mas ele ainda não estava pronto. Nos anos 90, tirou seu primeiro passaporte. Deu o primeiro passo, mas o empurrão final veio de uma perda. Em 2005, o filho que havia sobrevivido à bomba de Nagasaki como bebê morreu de câncer aos 59 anos. A radiação que havia entrado naquele corpo pequeno décadas atrás havia feito seu trabalho lento e silencioso. 3 anos depois, a esposa também morreu. Câncer, a mesma radiação, a mesma explosão de 1945, alcançando os anos 2000 através de corpos de quem haviam sobrevivido. E foi aí que Yamaguchi decidiu falar. Se o mundo ia esquecer, que pelo menos ouvissem ele primeiro. Em 2006 ele viajou para Nova York,
na Organização das Nações Unidas. Falou em museus, falou para estudantes, falou para câmeras, não de números, não de datas e megatons. Falou do que havia visto, de crianças queimadas, de cidades que evaporaram, de rios cheios de corpos. De um clarão que apareceu pela segunda vez quando ele tentava convencer o chefe de que o primeiro havia sido real. O mundo ouviu e ficou em silêncio. O tipo de silêncio que vem não da ausência de palavras, mas do peso delas. Em janeiro de 2009, com 92 anos, Tsutomu Yamaguchi solicitou ao governo japonês o reconhecimento oficial como sobrevivente duplo das 2 bombas atômicas. Até então, havia sido reconhecido apenas como sobrevivente de Nagasaki. 2 meses depois, em março de 2009, o governo concedeu o status. Ele se tornou o único indivíduo oficialmente certificado como sobrevivente das 2 bombas. O único. O peso desse título era contraditório. Por um lado, era o reconhecimento de algo que havia carregado sozinho por décadas. Por outro, era o reconhecimento de uma experiência que nenhum ser humano deveria ter tido. Quando perguntado se ele se considerava sortudo ou azarado, Yamaguchi não respondia com simplicidade, porque a resposta simples não existia. Ele havia sobrevivido quando centenas de milhares não sobreviveram. Havia visto o que ninguém mais havia visto, e havia carregado isso por 64 anos antes de o mundo saber quem ele era. Sortudo e azarado ao mesmo tempo. As 2 coisas completamente verdadeiras. As 2 coisas completamente insuficientes para descrever uma vida. Tsutomu Yamaguchi morreu em janeiro de 2010. Tinha 93 anos, câncer de estômago, cercado pela família. A filha recordou que até ela ter por volta de 12 anos, o corpo do pai estava praticamente sempre coberto de bandagens. As marcas físicas das bombas levaram décadas para cicatrizar. As outras marcas nunca cicatrizaram completamente, mas ele havia transformado essas marcas em algo, em palavras, em testemunho, em presença em auditórios e salas de conferência ao redor do mundo, em um livro que ele escreveu para que a história não ficasse apenas dentro dele. O próprio Darwin, ao saber dos crimes da Rua do Arvoredo, escreveu que há um chacal adormecido dentro de cada homem, e Yamaguchi passaria a vida dizendo o oposto. Que havia algo mais forte que o chacal, que havia a escolha de transformar o horror em aviso, a dor em memória, o silêncio em voz. Ele havia visto o brilho de 1000 sóis 2 vezes, e usou o resto de sua vida para garantir que o mundo entendesse o que esse brilho significava, para que ninguém mais precisasse ver. Tsutomu Yamaguchi não foi um herói de guerra, não foi um general, não foi um político. Foi um engenheiro naval que foi trabalhar num dia comum e se encontrou no lugar errado 2 vezes num intervalo de 3 dias. E sobreviveu, e calou, e depois falou. Essa sequência simples, sobreviver, calar e finalmente falar, levou 64 anos. E quando a voz veio, veio com o peso de tudo que havia sido guardado. A pergunta que Yamaguchi deixou não é como ele sobreviveu, é o que fazemos com a história de quem viu o que ele viu. Se chegamos até o fim desse vídeo, já sabemos a resposta. Lembramos. E ao lembrar, garantimos que a história de Tsutomu Yamaguchi não se repita como evento, que fique apenas como memória, como aviso, como eco. Se essa história chegou até você, compartilhe com alguém que ainda não a conhece. Nós estamos iniciando o canal e toda ajuda nesse início é muito bem-vinda. Por favor, inscreva-se no canal se ainda não o fez, deixe seu like no vídeo e deixe nos comentários o que ficou desta história, porque é nos comentários que a gente descobre
quais histórias precisam continuar sendo contadas. E este fato ainda está ecoando.